dando início a mais um encontro de estudos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a casa de seu fundador, Deolindo Amorim, saudando o nosso presidente de honra, Jorge Andréa, e todos os mentores que trouxeram o ICEB até aqui, aos quais rogamos que aceitem nossa gratidão, mas também que nos ajudem para a continuidade do Instituto querido de todos nós. Jesus amado, nós te agradecemos, Mestre, pela bênção de aqui estarmos, na condição em que estamos, rogando-te, Jesus, a multiplicação de bênçãos por sobre nossos mentores queridos, por sobre nossos ingentes esforços para a continuidade do Instituto em ambos os planos de existência, agradecendo o suporte que temos recebido dos nossos mentores queridos em teu nome, agradecendo ainda, Jesus, a presença e a vibração dos nossos queridos companheiros em ambos os planos de existência, rogando-te bênção por sobre todos os nossos irmãos em duras provas e expiações no planeta Jesus, que tão amorosamente diriges, rogando que o manto de Maria possa descer bálsamos, luzes, energias, coragem, resiliência, esperança por sobre todos eles. E muito especialmente, Jesus, nós te agradecemos que abençoes neste instante nossa querida Rosa Rita Martins, que vai fazer os nossos estudos desta reunião. Fica conosco, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, já sabemos que quem está conosco aqui é Rosa Rita Martins, médica com especialidade em genética e doutora em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é vice-presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e está aqui para nos falar hoje sobre moléculas da emoção, a influência do espírito. Rosa, muito obrigada, querida amiga, querida companheira aqui de trabalho no ICEB, querida irmã, somos todos ouvidos. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse tema, para mim, é muito interessante, porque há uns 5, 6 anos atrás, eu fui estudar esse tema para fazer uma palestra, e aí eu comecei a ler os artigos em geral, né? Não só os artigos espíritas, mas os artigos médicos, e eu comecei a ver que a visão era muito materialista, como se você pudesse já explicar tudo sem a existência de um espírito, né? Aquela tentativa de que nós seríamos todos como se fôssemos robôs e você teria um estresse, um fator desencadeante, e a partir daí, então, todo mundo teria o mesmo comprometimento, como se realmente a gente pudesse explicar as nossas emoções através de reações enzimáticas, né? Então, nós vamos ver hoje que não, que na realidade emoção é sentimento. Sentimento, quem sente é o espírito que se extravasa, se reprime, se deprime, fica ansioso. Então, as emoções são individuais, fazem parte da individualidade de cada indivíduo, de cada reencarnante, tá? Então, vamos começar por definição. Moléculas são agrupamentos definidos e ordenados de átomos, né? Eu botei aqui como exemplo o átomo de hidrogênio, até porque um átomo, geralmente você tem um núcleo, eu não vou dar aula de física, mas de uma maneira esquemática seria um núcleo e um elétron. Então, esse seria, vamos dizer assim, o primeiro átomo que surgiu na Terra, né?
E cada átomo ele tem um número variado de elétrons. Então, o hidrogênio tem só um, mas o oxigênio, por exemplo, tem 8. O carbono tem 6, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, nas moléculas, você tem esses elementos químicos, que são esses átomos que a gente conhece, cálcio, fósforo, carbono, oxigênio, hidrogênio, tudo isso são átomos, são elementos químicos que fazem toda a constituição do universo, né? E então as moléculas são assim, fusão desses átomos, podem ser dois ou mais átomos que se unem e formam moléculas. Então, na molécula da água, por exemplo, nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é o H2O, tá? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, nas questões 30 e 31, a gente vai ver átomos seriam a unidade de constituição da matéria, né? E lá na questão 30, 31, Kardec nos fala que a matéria é formada de um único elemento primitivo, que seria os átomos. Se inicialmente se achava que o átomo era só isso, um núcleo e um elétron, dois elétrons, três elétrons, hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que nesse núcleo você tem os elétrons, os prótons, os nêutrons e uma série de partículas e subpartículas, como quarks, que fazem toda assim, a regulação energética das reações químicas, onde você faz a fusão dos átomos, para então você ter as moléculas você tem proteínas, ou elas se organizam de maneira a formar tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam todos os nossos, o sistema, né, orgânico dos seres vivos, tá? Então, a gente vê no Livro dos Espíritos que a matéria é formada de um único elemento primitivo, que seria os átomos. Os corpos que consideramos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. As diferentes propriedades da matéria seriam apenas modificações de uma e única substância primitiva, de onde surgiram esses átomos que estão dentro do fluido cósmico universal e que, seguindo as leis da própria natureza, vão se reunindo, se associando, formando moléculas, constituindo estruturas de toda a matéria que a gente pode ter no nosso universo. Então, todo o universo é constituído de átomos. O que diferencia as estrelas, os planetas, os orbes, é, na realidade, como esses átomos se organizam. Então, o que diferencia os constituintes são a sua organização atômica. Nós conhecemos qual é a organização atômica que permite a vida na Terra, mas a gente não sabe como são os outros orbes, tá? Então, assim, todos eles estão no universo e todos eles estão dentro do corpo humano também, né? Na Terra, né? Os seres vivos e os humanos, eles são constituídos por todos esses elementos químicos, mas numa determinada proporção. Então, se a gente olhar o nosso corpo, 65% oxigênio. Depois o segundo maior é o carbono, depois o hidrogênio, depois o nitrogênio, e depois vem todos os outros elementos químicos que a gente tem na natureza, que vão diminuindo a concentração, mas que estão no nosso organismo. Então, tudo que está no nosso universo relativo ao nosso planeta Terra também está na nossa constituição, no nosso corpo físico, tá? Provavelmente, o perispírito, ou pelo menos a porção perispiritual que se liga ao nosso corpo físico, também é constituída de átomos, para que a gente possa ter essa comunicação, né, para que possam captar nossas emoções, para que a gente possa também sentir ou ter as percepções de tudo que nos acontece no meio ambiente. Então, para que a gente possa ter
interpretação e inter-relação entre informações, é preciso que a nossa constituição atômica e pelo menos uma parte do perispírito seja semelhante. Então, desde a concepção até o final da vitalidade do corpo físico, essa interação espírito, corpo, perispírito corpo, perispírito e espírito, toda essa inter-relação será constante, de tal modo que o pensamento vai influenciar todo o funcionamento físico-emocional, desencadeando essa liberação e a função dessas moléculas da emoção. Então, assim, só que a gente sabe que a cada encarnação que nós temos na Terra, também ocorre o reverso. A maneira como eu vou interagindo, a maneira como eu vou me posicionando, os sentimentos, as sensações, as emoções que eu tenho, também vou registrar no meu perispírito e vai ficar como uma espécie de uma memória desse perispírito para as minhas futuras vidas na Terra, do mesmo jeito que nós, às vezes, também captamos muito da nossa experiência de vidas anteriores sem que a gente até se dê conta disso, tá? Então, se a gente fosse definir emoção, já definimos moléculas, emoção é a mudança pela qual o corpo passa quando os sentidos captam certos sinais do meio ambiente. Quem tem esses sentidos? Quem regula a visão, a audição, a paladar, todos os nossos sentidos? A gente sabe que esse comando de interpretação e de expressão, isso está no espírito, tá? Então, se a gente for na questão 32, Kardec coloca lá que os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificação de uma única substância primitiva, né? Essa era a pergunta que foi colocada. A resposta foi, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Então, os órgãos percebem essas nossas sensações e nós as interpretamos. Nessa questão 32, tem uma nota de Kardec que ele fala que a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades do corpo do mesmo modo. Então, assim, enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o outro pode ser detestável. Os que um vê em azul, outros podem ver em vermelho. O que para uns é veneno, para outros pode ser inofensivo ou salutar. Então, a gente está percebendo que cada individualidade interpreta, muitas vezes, situações semelhantes, mas interpreta da sua maneira individual, de acordo com as suas experiências dessa vida e também, muitas vezes, com as experiências que traz consigo, experiências de outras vidas, tá? Então, assim, quase todos os trabalhos que falam sobre variações de emoções e de expressão de emoções falam no caso do elevador, né? Você tem, quando o elevador enguiça, você tem desde aquela pessoa que entra em pânico, a situação é a mesma, né? Aquele que fica tão desesperado que esquece todas as normas de segurança, de que não pode abrir a porta enquanto o elevador estiver enguiçado, até aqueles que ou ficam muito ansiosos porque estão atrasados, ou então, tudo bem, vou esperar, vou aproveitar e vou tirar um cochilinho aqui mesmo em pé, ou então tirar essa menina que está literalmente dormindo, o outro aproveita para fazer um trabalho. Então, na realidade, a situação é a mesma, né? Mas a, a, a reação, né, do modo como aquele que está preso no elevador, retido no elevador, se sente, ele ativará as moléculas da emoção, a situação é a mesma, que representam sua maneira de reagir a situações de estresse. Ficar desesperado, arriscar sua própria vida num acidente, ou aproveitar para descansar, aproveitar para botar o trabalho em dia.
Então, esses comportamentos são variáveis, né? E mostra, então, a nossa individualidade na maneira de agir para a mesma situação. Se, aquilo que eu estava falando no início, se a gente fosse ter um conceito materialista, a gente diria: se você fica preso no elevador, você vai ficar ansioso, a ansiedade vai liberar cortisol, você vai ter taquicardia, você vai ficar ansioso, né? Nervoso. Então, deveria ter uma sequência de mesmas coisas, se tudo fosse dado pelas mesmas moléculas da emoção. Mas não são as moléculas de emoção que comandam o nosso organismo. Quem comanda o organismo, quem expressa a emoção, é o espírito. Por isso a gente tem essa variabilidade de comportamento, tá? Mas aí vamos voltar um pouquinho mais para os átomos, porque a gente sabe que nada ocorre ao acaso no universo. Há uma interdependência entre todos os elementos na formação dos corpos físicos e do meio ambiente. Então, por exemplo, o átomo do carbono, que tem 6 elétrons, ele, na verdade, ele pode ter uma aparência de um grafite, se você tiver uma ligação entre vários átomos de carbono, mas for uma ligação dessas menos coesa, né, mais leve, vai ser o grafite do lápis. Se você tem os mesmos átomos de carbono se unindo, mas fazem uma ligação mais coesa, você vai ter, então, o diamante. São estruturas totalmente diferentes. Mas, se você for olhar a constituição química, é a mesma, né? São moléculas de carbono. Então, a gente tem que lembrar que toda reação de átomos segue um princípio diretor e sofre interferência do meio ambiente. Em relação à interferência do meio ambiente, a água é um exemplo muito bom, porque a água, se você tiver, a água vai ser sempre dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né, se unindo. Se você tiver uma temperatura muito baixa, você vai ter um cristal, né, eles vão se comportar como se estivessem num cristal. Se você tem uma temperatura normal, essas moléculas elas estão mais, vamos dizer assim, mais fluídicas, né? E se você tiver o vapor, né, que a gente já nem não vê a água, você só percebe às vezes, né, o vapor subindo, essas moléculas elas ficam mais afastadas, elas ficam mais fluídicas, né, ou vão se condensar lá em cima nas nuvens. Então, assim, o que que isso mostra para a gente? Que todos os nossos elementos químicos, que fazem moléculas, que fazem proteínas, que fazem hormônios, que formam os nossos órgãos, que fazem todo o funcionamento do nosso organismo, eles realmente sofrem interferência do meio ambiente, né? O que para a gente é muito fácil de compreender, porque a água existe em 70% do planeta, então 70% do nosso organismo também é formado pela água. Então, tem esse livro que é muito conhecido sobre a mensagem da água e do universo, porque fala exatamente como o meio ambiente pode interferir vamos dizer assim, na organização atômica, se ela fica mais fluídica, mais bonita, menos bonita, ou mais grosseira. Então, esses trabalhos do Masaru Emoto, ele fez o seguinte: ele cristalizou a água de vários pontos. Então, quando ele cristalizava a água, né, congelava, fazia aqueles cristais, e quando ele analisava no microscópio, ele via essas figuras bonitas, muito parecidas, né? Se você vai, quando alguém quer representar a molécula da água, representa mais ou menos dessa forma, tá? E quando ele pegava essa água, um copo d'água, deixava no local onde se faziam orações e depois ele cristalizava, ele mantinha a mesma estrutura. Já ele não conseguia ver essa estrutura num rio poluído, na água poluída, totalmente desorganizado. Isso aqui é bom para a gente ver o que que a gente faz com o nosso planeta quando a gente polui os mares e os rios, a desorganização que a gente faz no próprio ecossistema
porque como a gente interfere negativamente. E eles observaram que se eles botassem uma música clássica, uma música muito suave, a imagem era semelhante a essa. Mas se eles colocassem a água, o copo d'água, junto de música de heavy metal, de um rock mais pesado ou de uma música mais agressiva, havia também uma desestruturação dos átomos. Então, a gente vê como é importante isso. A gente vê que nós somos uma estrutura atômica também, nossos corpos são estruturas atômicas que sofrem também essa influência do meio ambiente, da maneira como a gente se comporta no meio ambiente. Bom, então as moléculas da emoção, elas são conhecidas como neurotransmissores porque elas são a origem delas pode ser no cérebro, né? Daí vem a palavra neuro, que seria neurológico, né? Das células nervosas, ou elas não são originalmente do cérebro, mas a síntese delas é estimulada pelos neurotransmissores. Então, aí entra uma série de hormônios, né? Hormônios da tireoide, da suprarrenal, dos ovários, do testículo, que o controle do funcionamento dessas glândulas é feito por neurotransmissores, tá? Essas moléculas, elas são usadas para transferência de informação entre os próprios neurônios e outras células que possuem receptores específicos para eles. Ligados aos seus receptores celulares, né, aqui tem um esqueminha, né? Seja um hormônio, ou seja um neurotransmissor, ou qualquer medicamento que simule um neurotransmissor, ele se liga a um receptor de uma célula, e aí ele entra dentro da célula e aí ele vai estimular uma reação. Então, ligados aos receptores celulares, entram nas células e expressam, através da sua função celular, as emoções do espírito. Então, se eu estou numa situação de estresse, o córtex cerebral vai receber essa minha situação de estresse, vai agir, né, no caso, vai ser sobre a hipófise, o hipotálamo, que vai agir sobre a hipófise, uma série de glândulas, né, lá do sistema nervoso central, para liberar um hormônio que vai estimular a secreção de cortisol. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho mais na prática. Todas as nossas sensações, emoções, né? O comportamento aqui eu colocaria um pouquinho entre aspas. Mas, de certa maneira, todo esse estímulo à secreção dessas moléculas que a gente chama, né, da emoção, elas estão no sistema límbico, tá? Então, é um conjunto de estruturas cerebrais, onde tem hipófise, hipotálamo, né? São estruturas cerebrais interconectadas que processam emoções e comportamentos motivados e memórias. Composto por várias áreas cerebrais, como talo, amígdala, córtex pré-frontal, o hipotálamo, que eu já falei, hipocampo, hipófise e outros núcleos cerebrais. Então, assim, as sensações chegam, né? São sensações do espírito que chegam até o cérebro através do nosso corpo físico, da sensação que a gente passa para o corpo físico. Então, assim, emoções de raiva, afetividade, amor, alegria, né? Até aqui só o homem sorri, medo, né? A consciência de si mesmo, orientação, pensamento e afeto, a interpretação, a expressão dessas sensações, tudo passa pelo sistema límbico, né? Nossa memória é controlada muito pelas emoções, não pela razão. Na verdade, isso faz parte da nossa própria evolução, da evolução do nosso cérebro, desde que o homem começou a reencarnar na Terra, né? E nós, né? Então, o sistema límbico, ele é muito instintivo. Você teve um choque, alguma coisa que te estressa, e aí você age instintivamente, tá? Mas há 1 bilhão
de anos atrás, mais ou menos, quando a gente estava na fase do Homo erectus, a gente começou a aprender a expressar nossas emoções de uma forma mais racional, né? Porque na evolução do nosso cérebro, então, houve o desenvolvimento do neocórtex, que é essa parte aqui assim, uma partezinha fininha, mais externa, que é a parte do cérebro que comanda a razão e o discernimento, controlando os instintos e as emoções. Então, a gente sabe que na especiação, na evolução das espécies, dos seres vivos, né, tinha primeiro só o cérebro reptiliano, mas depois veio, então, o cérebro das emoções, né, que é o sistema límbico, e aquilo que eu falei, há 1 milhão de anos atrás, mais ou menos, a gente começou a racionalizar, a gente deixou de ser tão instintivo e começamos a racionalizar as nossas emoções. A gente acabou com os nossos processos instintivos? Não. Tudo depende muito da situação, de como você está no dia. Nós ainda temos reações instintivas, sim. Então, os neurotransmissores, eles podem ser, então, como eu falei para vocês, de origem lá no sistema nervoso central, que são os neuropeptídeos, ou são hormônios. Os neuropeptídeos são moléculas sintetizadas pelos neurônios. O seu estudo pode fornecer a chave para o entendimento da química da emoção do corpo. Entre essas funções está a mediação de respostas sensoriais e emocionais, como fome, saciedade, sede, desejo sexual, prazer, dor, né? E dois exemplos são muito conhecidos nossos de neuropeptídeos, porque eles estão muito associados à depressão, né? Como a serotonina, né? A serotonina ela é responsável para reduzir a ansiedade e melhorar o humor, né? Tanto que muitos dos antidepressivos estimulam a liberação da serotonina. É lógico que na depressão, só tomar o medicamento para estimular a liberação da serotonina não vai ser suficiente, porque você tem que tratar também quem? Você tem que tratar o indivíduo. Então, você pode usar o medicamento, mas você não pode abrir mão da avaliação psicológica, do acompanhamento, do autoconhecimento, entender o que está acontecendo que te faz interferir na sua secreção de serotonina, de maneira de você desencadear um quadro de depressão. Tudo sempre vai ser importante quando você trata a expressão clínica e você trata o indivíduo, você trata o eu que existe dentro de você também, para que você entenda o que está acontecendo e possa ser um tratamento conjunto. A dopamina, né, controla níveis de estimulação e controle motor em muitas partes do cérebro, né? Quando a pessoa tem Parkinson, geralmente você tem alteração na liberação de dopamina, associada a comportamentos que levam à busca pelo atingimento de metas, direcionamento, reforço de aprendizagem, é o que te leva a buscar conhecimento, né? Outros exemplos são a acetilcolina, por exemplo, que controla atividades de áreas cerebrais relacionadas à atenção, à aprendizagem, memória, né? Existem vários medicamentos que fazem propaganda, eles, temos acetilcolina, vai interferir na aprendizagem, tem muito em remédios usados, às vezes, para adolescentes com dificuldades na escola. A noradrenalina, ela induz a excitação física e mental e o bom humor. É uma mediadora de batimentos cardíacos, né? Interfere na pressão sanguínea e melhora a síntese de glicose, aumentando a energia, assim como outros benefícios físicos. Na verdade, isso quando tudo é fisiológico, porque se você, numa situação de estresse, você liberar mais noradrenalina do que você precisa, né? Isso é tudo quando você está fisiologicamente estável. Porque numa situação de estresse, você vai aumentar os batimentos cardíacos, a pressão cardíaca, a glicose vai aumentar, né? Então, assim, tudo funciona bem no nosso organismo
quando todos esses neuropeptídeos, os neurotransmissores em geral, são secretados no momento certo, na hora certa, na quantidade certa. As encefalinas e endorfinas são opiáceos, são opiáceos naturais do nosso organismo, que modulam a dor, reduzem o estresse. Elas podem estar envolvidas no mecanismo de dependência física, porque se a pessoa começar a usar medicamentos, né, com essas substâncias, sem uma necessidade, tudo que a gente precisar usar porque realmente precisa, o processo vai ser normal. Mas quando entra o abuso dos medicamentos, né, principalmente com as endorfinas, o seu sistema normal de produção delas, o seu sistema natural, ele vai parar de funcionar. Então, você vai depender cada vez mais daquilo que você está usando. Você começa com uma dose, depois tem que dobrar a dose, duplicar a dose, e aí vem os efeitos colaterais. Então, o segundo grupo de neurotransmissores são os hormônios. São moléculas de ação sistêmica, que são produzidas por células específicas, que são lançadas na circulação e exercem funções específicas. Então, aqui a gente tem a neurohipófise estimulando a função da hipófise, e aí a hipófise estimulada vai produzir a prolactina, né, que vai desenvolver a lactação da glândula mamária. Você tem os hormônios estimulantes sexuais, os hormônios da tireoide, o hormônio adrenocorticotrófico, que estimula a adrenal a produzir o cortisol, e tem o hormônio somatotrófico. Então, assim, cada uma dessas secreções pode ser comprometida em situações de estresse, né? Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. O somatotrofina, na realidade, é o hormônio de crescimento. Você tem a liberação, a estimulação do hormônio de crescimento, aí a hipófise, né, que é essa glândula que produz o hormônio de crescimento, e aí ele vai agir em vários tecidos no osso, e você vai ter um crescimento normal. O que que acontece em determinadas situações? Crianças que são criadas em orfanatos, crianças que sofrem de deprivação materna, porque deprivação materna, às vezes, não são só as crianças que são órfãs, né? Existem as crianças que são órfãs que não têm pai e mãe, e existem as crianças que são órfãs porque o pai e a mãe trabalham 12 horas por dia e a criança fica na escola durante todo o dia, e à noite tem a babá para botar na cama, para dormir, e às vezes eles só veriam os pais no final de semana, se os pais no final de semana não encaminhassem as crianças para a casa dos avós, porque eles precisam descansar. Então, na realidade, quando a gente fala em situações de deprivação materna, não são só nas crianças criadas em orfanatos, tá? Mas as crianças, geralmente criadas em orfanatos, elas crescem menos, elas têm uma velocidade de crescimento menor, né, pela carência afetiva, e às vezes as crianças que são de boa situação econômica também têm essa deprivação do carinho materno e paterno, e aí acabam muitas vezes indo para o tratamento com hormônio de crescimento para tentar estimular aquilo que fisiologicamente o organismo não fez, porque a situação de estresse na infância pode diminuir a ação do hormônio do crescimento, tá? Então, assim, além disso, o sistema límbico é responsável pelos automatismos, né? Do sistema parasimpático, sistema simpático, tudo aquilo que é automático no nosso organismo, como visão, respiração, a gente não precisa controlar na nossa respiração. O nosso corpo, ele está preparado, né, através da própria energia espiritual que nos dirige, nos comanda, a manter todos esses automatismos que mantêm o nosso organismo funcionando normalmente, nossos rins funcionam normalmente, coração, esteja a gente acordado, esteja a gente dormindo, esteja a gente ocupado, todo esse sistema vai continuar. Então, é também o responsável pelos automatismos, principalmente no funcionamento do corpo físico, é responsável por manter o equilíbrio do organismo, o que é a homeostase, manter a homeostase e equilíbrio no funcionamento dos
diversos órgãos, tá? Mas é também pelos automatismos dos comportamentos coletivos, né? Vocês já repararam que se a gente estiver numa reunião, né, assistindo a palestra espírita, se alguém começa a bocejar, daqui a pouco isso aí vai pegando, é como se fosse contaminando, né? Você faz. Outra coisa que deixa as crianças meio desesperadas, as professoras, né, de creche meio desesperadas, é que quando uma criança começa a chorar, as outras também choram. Tudo aí são comportamentos do sistema límbico, tá? É bom quando a contaminação é por gargalhada, né? Uma criança começa a rir, a outra a rir. Já fizeram, tem uma, não sei o que se chama, passando aí pela internet, que uma pessoa entra no trem, né? Começa a rir e dali a pouco todo o vagão está rindo também. Mas os comportamentos, às vezes, eles podem não ser tão bons assim, né? Porque por esse automatismo, pessoas que se consideram, por exemplo, no futebol, não racistas, são capazes de comentários considerados ofensivos à cor ou características de desconhecidos e às vezes até de amigos. Mas isso não ocorre só no estado de futebol, quando xingam a mãe do juiz, ou quando xingam determinado jogador, ou quando xingam o técnico, né? Começa com um grupinho e dali a pouco a torcida inteira tá gritando no automatismo. Quando isso é ofensivo, né, em relação à cor da pessoa, à nacionalidade da pessoa, parte dessas pessoas que são gravadas, às vezes, chamando um jogador de macaco, eles dizem, não, eu não sou racista, não, eu tenho amigos de cor, não, se eu fiz isso, eu fiz sem perceber. Esse sem perceber, na realidade, talvez você não se considere racista racionalizando, né? Pensando. Mas quando você está no meio, às vezes o seu sistema límbico, né, por esse comportamento coletivo, vai sim, vai te fazer falar aquilo que você não sabia que era capaz de falar, ou de ofender, ou de xingar, tá? Bom, mas aí nós já desenvolvemos o neocórtex, tá? Então, as informações do mundo físico chegam ao mesmo tempo ao sistema límbico, que seria o nosso cérebro emocional, mas chegam ao neocórtex, que é o nosso cérebro racional. O papel do sistema límbico é ficar alerta. Em situações de perigo, ele tira do ar em milésimos de segundo o neocórtex para agir na preservação da vida. Infelizmente, às vezes ele faz a mesma coisa naquelas situações de comportamento, quando você segue um comportamento que outras pessoas estão tomando. Então, em situações de estresse e frustrações do dia a dia, como seu time está perdendo no futebol, você pode ter uma resposta instintiva rápida, diferente da que você teria se você tivesse raciocinado. Uma resposta única, se houver um bom controle das emoções, você vai ser sempre estável. Se você tiver convicção do que você pensa, do que você sente, né? Se você se conhece, se você tem um bom autoconhecimento, as pessoas podem do teu lado falar uma série de ofensas a uma outra determinada pessoa que você não vai concordar com aquilo e você vai manter a sua posição. Então, só a evolução do espírito traz um raciocínio rápido o suficiente para impedir uma resposta ou uma observação intempestiva, da qual mais tarde você se arrependerá ou será responsabilizado por ela, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho mais. A gente já falou sobre algumas moléculas da emoção, dos hormônios. Vamos falar sobre elas, então. No total, nós temos 50 a 60 substâncias que atualmente são consideradas como neurotransmissores, liberadas e distribuídas pelo corpo, levando instrução às células-alvo, quais genes devem ativar, que proteínas devem produzir, enfim, induzir uma determinada função celular. Eu penso, eu vivo determinada situação, aquilo desperta em mim uma emoção, essa emoção
faz com que eu transmita, né, para o meu sistema orgânico, né, o que eu estou sentindo, e essas células-alvo, então, elas vão reagir de acordo com o eu, espírito, me vejo perante aquela situação. Essas moléculas fazem parte do nosso organismo. Cada uma delas tem uma ou mais funções para manter o perfeito funcionamento do organismo. Então, a gente, na realidade, vai ver que todas elas existem dentro de nós, mas elas devem estar sendo, tendo uma ordem de comando, ser expressadas no momento certo, na hora certa e principalmente na quantidade certa. Todos nós temos corticoides, cortisol dentro do nosso organismo e a gente espera que esse cortisol esteja sempre numa faixa de normalidade, porque se ele estiver acima, eu vou ter uma série de situações decorrentes desse estresse, do acúmulo de cortisol, mas também se ele estiver abaixo, eu vou ter efeitos da falta que esse cortisol me faz, porque ele faz parte do meu organismo. Tais moléculas de emoção podem ser bálsamo ou veneno para a saúde, dependendo se são secretadas na concentração certa, ou acima, ou abaixo do que seria desejado, como eu estava falando do cortisol. Ele é tão nefasto quando está acima, como também quando está abaixo do normal. O sistema límbico está preparado para receber essas informações, interpretá-las como boas ou ruins e preparar o corpo físico para a resposta indicada pelo espírito. E como é que as emoções afetam o nosso corpo físico? Na verdade, cada emoção ela tem a sua própria assinatura bioquímica. Por exemplo, hostilidade, raiva, ódio, irritação, tudo isso aumenta a secreção do cortisol. Afeto e empatia elevam a ocitocina, que é um hormônio estimulado pela secreção do hipotálamo. A felicidade libera dopamina. A liberação da serotonina e endorfina estimulam sensações de bem-estar. Situações de estresse elevam a secreção de cortisol, adrenalina, com efeitos deletérios para o organismo. Então, o cortisol, que eu já citei mais de uma vez, geralmente você tem um controle do hipotálamo, está lá do sistema límbico, que estimula a hipófise a produzir o ACTH, que é um hormônio que estimula a secreção de cortisol, tá? E aí o cortisol é liberado pela glândula adrenal, né? Então, a glândula adrenal está aqui o esqueminha, vai liberar o cortisol. Eles, na sua quantidade normal, ele mantém normal os níveis de glicose, ele controla a quantidade de gordura no corpo, ele ajuda na resposta às infecções. Todo mundo sabe que determinados resfriados, principalmente de vias aéreas, muitas vezes o médico entra com um corticoide para ajudar no tratamento. Ele prepara, mas ele também prepara o organismo para situações de estresse, né? A sensação de luta ou fuga, isso foi uma coisa que foi muito importante quando a gente disputava a nossa sobrevida com animais predadores. Só que a gente agora não convive mais com isso, né? Mas, de qualquer maneira, o sistema fica, né? Então, se você está dentro de um ônibus, você vê que entra um assaltante, a primeira coisa que você vai pensar é: vou ter que sair daqui. E para você poder sair rápido, seu sistema límbico, ela precisa sair rápido, já começou a funcionar, liberando cortisol e adrenalina para te estimular a sair daquilo, a ter condição de sair rápido daquela situação. Só que, quando ele está elevado, ele é tóxico para o organismo, tá? Que o excesso de cortisol aumenta os níveis da pressão arterial, diminui a resistência a infecções, causa morte de neurônios, envelhecimento cerebral, perda de memória por destruição de células cerebrais no hipocampo, região do cérebro responsável pela memória.
Então, na realidade, o que acontece com o cortisol é o que acontece com muitos dos medicamentos que interferem no nosso sistema anímico. Se você usa um medicamento porque você precisa dele, né? Se você usa corticóide porque você não está produzindo a necessidade que você precisa, ou você está com uma infecção que está carente de corticóide, você usa o corticóide, vai ser tudo bem, tá? Agora, se você usa corticóide, se você se automedica, né? E tem muita gente que o nariz entupiu usa corticoide. Ah, minha garganta está incomodando, usa corticoide. Você começa a interferir no seu sistema, que funciona muito bem de feedback entre liberação de corticoide para manter no nível normal. E o estresse, né? Se você não consegue se livrar do estresse do dia a dia, você também vai ter elevação do corticóide, né, do cortisol, aí vai aumentar a incidência de doenças cardíacas, câncer, diabetes, porque o cortisol em excesso é hiperglicêmico, a degeneração cerebral e a depressão. E, principalmente, hoje a gente já tem trabalhos mostrando que o corticoide, né, o cortisol, ele diminui o tamanho dos telômeros nos cromossomas. E os telômeros são como a nossa data de validade de sobrevida, né? Os telômeros são a parte dos cromossomas humanos que dirigem a divisão celular. Enquanto as nossas divisões, as células estão se dividindo, estão tendo todas as suas funções celulares, a gente mantém a nossa vida, né? Mantém a nossa sobrevida. Quando os telômeros, à medida que a gente vai envelhecendo, os telômeros vão diminuindo também até chegar a um ponto em que as células não conseguem mais se dividir, né? E tem uma morte fisiológica, né? O segundo hormônio que eu separei para citar é a ocitocina, porque há uns 10 anos atrás houve muita. Foi publicado um livro sobre a ocitocina, um trabalho que foi feito sobre ele, e veio aquela ideia de que poderia haver um tratamento com ocitocina para tratar uma série de doenças. Ocitocina é o hormônio produzido no hipotálamo, que a secreção é regulada pelo hipotálamo, né, e que é armazenada na neurohipófise e é que vai sendo liberada de acordo com o estímulo, como a lactação. A lactação é um estímulo que a criança começa a mamar, então a mãe começa a liberar ocitocina para estimular a lactação. É usada também para facilitar o trabalho de parto. Perifericamente, então, atua como um hormônio que estimula a contração uterina no parto e a secreção de leite durante a lactação. Do sistema nervoso central pode agir como um neurotransmissor ou um neuromodelador de diversos processos. Tem sido denominado de hormônio do amor por ser liberado nos dois sexos, tanto no homem como na mulher, e por mediar uma melhor convivência entre as pessoas. Isso aqui é um processo fisiológico. Existem outros processos fisiológicos que também liberam a ocitocina. Ela só não tem como ser comercializada, tá? Porque ela tem indicação no trabalho de parto e amamentação, mas ela tem efeitos colaterais, né? E como medicamento não tem como ser dado, porque a ação da ocitocina é de 15 a 20 minutos. Então, você, se fosse tomar um medicamento à base de ocitocina, você teria que estar tomando um remédio de 15 minutos, que é totalmente inviável, tá? Mas tem complicações. Tudo que foge, às vezes, a um processo fisiológico tem suas complicações. Então, tem o efeito antidiurético, que pode dar complicações, né? Aumento de pressão, cefaleia, nozes. Doses altas, né? Se a enfermeira deu uma injeção de ocitocina, esqueceu de avisar o médico chega e dá outra, pode trazer danos para o feto e hipertonia uterina com contrações graves, que pode ser grave para a mãe e para a criança. E as contraindicações, se você tem desproporção cefalopélvica, tem que fazer cesárea. Não dá ocitocina para estimular o parto.
gestações múltiplas, gestantes idosas, então tem uma série de, de contraindicações. Mas esse estudo que foi feito por um médico, ele não era médico, não, era um curioso que trabalhou com um grupo de médicos, esqueci o nome dele agora. Ele tem um livro sobre a ocitocina, mas o trabalho dele teve um grande valor, porque eles provaram que, na realidade, todas as reações de afeto, né, crianças com animais, abraços, né, tudo isso libera ocitocina. Então, a ocitocina é estimulada em todos durante relações afetivas e nas mulheres durante a amamentação. Então, é um hormônio que está associado muito à empatia, é associado à afeição, ao amor, reduz níveis de cortisol, baixa a pressão, protegendo das doenças relacionadas ao estresse, né? Então, assim, um abraço, às vezes muito bem dado, no momento certo, com muito carinho, com muito afeto, geralmente você harmoniza até um amigo que não está bem, e aí você diz assim, não, não posso fazer nada, agora eu vou só te dar um abraço. Um abraço com carinho, com afeto, né, com empatia, estimula, sim, a liberação da ocitocina, tá? Então, associada à afeição, ao amor, reduz os níveis de cortisol, baixa a pressão, protegendo-os das doenças relacionadas ao estresse. Que a gente sabe que fazer o bem faz bem é uma coisa que a gente sabe desde o século XVIII e a partir do século XX isso foi mais do que provado em diversos trabalhos com estudos estatísticos mostrando que sim. Mas o que que o fazer o bem? O que que é fazer o bem? É você ter empatia por alguém. É você exercer solidariedade e atenção com o próximo. Então, isso também está provado estatisticamente em vários trabalhos, né, que falam sobre medicina e espiritualidade, que como o trabalho no bem melhora a resistência ao estresse e preserva a saúde, né? Outros mecanismos fisiológicos que estimulam a secreção da ocitocina é dançar principalmente em um grupo de amigos e conhecidos, seguir uma religião, mas com fé, não por tradição ou por obrigação, e um serviço voluntário também, porque fazer o bem faz bem. Então, o amor e a compaixão são necessidades, não luxos, né? Isso foi Dalai Lama que disse. Sem eles, a humanidade não pode sobreviver. A solidariedade faz bem tanto a quem é assistido como quem faz assistência. Ou seja, o primeiro a ser ajudado é aquele que ajuda. Isso tanto do ponto de vista físico, né, com a liberação das moléculas da emoção, como espiritual. Não é a ocitocina que nos torna mais humanos, gentis e prontos para ajudar. Então, sempre lembrar que emoção é um sentimento do espírito. Então, esse é um comportamento do espírito. O que a ocitocina faz é manter normal. Você está bem, você se sente bem e você quer ajudar alguém. Então, isso faz com que você mantenha a ocitocina no nível normal, que vai manter normal o nível de cortisol, que mantém, então, a homeostasia do corpo físico. Isso já é demonstrado cientificamente. Então, concluindo, os neurotransmissores traduzem em função celular a expressão física da nossa natureza espiritual e num caminho inverso levam ao sistema nervoso central a mensagem de como foi sua reação. Tudo que passa pelo nosso cérebro, pela nossa consciência, vai ser captado pelo perispírito e vai ser uma informação para nossas vidas futuras. Existe um livro que se chama Moléculas da Emoção. A doutora Kant-Sipert foi a primeira que começou a estudar essas moléculas. Então, ela fala que a emoção é a ponte que liga o reino material e o material. Então, que liga o nosso dia a dia, as nossas experiências de vida, a nós mesmos como espíritos. As moléculas da emoção são os elos bioquímicos entre a consciência, entre o espírito, a mente e o corpo. Para viver em harmonia com o próximo e consigo mesmo,
é preciso adquirir o equilíbrio entre as reações imediatas, instintivas, emocionais e as respostas racionais que preservam os elos sociais. Então, muitas vezes a gente tem que contar um pouquinho, 1, 2, 3, 4, 5, ou de 1 a 10, se der tempo, antes de tomar uma reação em determinada situação e ver se você não está deixando o seu sistema límbico se sobrepor à sua neocórtex. Se a gente desenvolveu uma neocórtex, né? E se isso fez todo o diferencial entre a evolução do homem dentro do grupo dos seres vivos, isso tem uma razão de ser e a gente deve respeitá-la e usá-la. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Agora a gente ficou aberta às discussões. A Leia Brown, obrigada, Leia. Rosa, a Leia Sim, Brown está perguntando aqui, em, em várias ocasiões, não estou entendendo muito bem, em várias ocasiões, o paciente ou a paciente pode, pode ter é, uma doutrina de um abraço. pode. Às vezes, eu tinha um professor de medicina, né, na parte de clínica, na clínica médica, que ele dizia o seguinte: muitas vezes você não tem mais o que fazer ou o que dizer para o seu paciente, mas você sempre pode levantar da cadeira e até ele e lhe dar um abraço. Ele vai melhorar. Isso aí é uns 40, 50 anos atrás, né? Mais de 50, né? Porque 50 eu vou fazer de formada, né? Ele já falava isso. Levante e dê um abraço. Você não sabe Ele, ainda o que fazer, mas levante e dê um abraço para o seu paciente, vai melhorar. ele estava antecipando a doutora Candice Pert Isso, e também, Bezerra de Menezes, que quando sim, desceu a escada lá da FEB, na Avenida Passos, não tinha mais nada, e disse, um homem foi pedir a ele, não é isso? Essa história é conhecida, é mas ela é conhecido. tão bonita, é tão emocionante, que nós estamos aqui dando só alguns detalhes para nós todos vivermos essa lembrança maravilhosa de mais esse momento grandioso do Bezerra. Então, ele disse, não tinha mais nada, deu um abraço. Ô, Rosa, você falou de reações coletivas do sistema límbico. Quando desencarnou o Ayrton Senna, ou quando desencarna, quando Oi? há, sim, é porque eu estava. Ah, sim, O, sim. o, o Ayrton Senna desencarnou e o Uhum. Brasil inteiro chorou. E muita gente chorou ao mesmo tempo. Essa situação em que não havia assim uma contiguidade no espaço, que você deu o exemplo dos bebês, não é, no mesmo lugar e outros exemplos análogos. Isso também é por causa de um sistema límbico de uma população inteira que foi afetado por um evento. Eu acho assim, a situação da perda ou do acidente, ou de mostrar, você teve centenas de pessoas percebendo ao mesmo tempo como a vida pode ser tirada em questão de segundos, né? Eu acho que isso mobiliza muito o seu instintivo, a sua conservação, ou a ideia de que se um jovem saudável, rico, milionário, pode morrer, você também pode morrer também. Eu acho que existem muitos fatores envolvidos. Mas, assim, existe um comportamento que é instintivo no ser humano, que é ter ídolos, né? Você tem bons ídolos, Ayrton Senna era um bom ídolo, mas não deixava de ser um ídolo que tinha consciência de que poderia ter um acidente grave, né?
Então, assim, mas era um ídolo. E ídolos são humanos, né? Então, eu acho que às vezes o que choca as pessoas é saber que os ídolos são humanos. Morreu. Quando um ídolo morre, é sinal de que ele simplesmente era tão humano quanto você era. Ele não era especial. Você deposita nele todas as suas ideias de fantasias, né? De super-homens, né? De eu não consigo, mas olha, eles conseguem, né? Eu não tenho muitos seguidores na internet, mas olha só quantos fulano tem. Aí ele vira um ídolo, né? E às vezes a pessoa não tem nada de ídolo, não tem nada a ver com a Ayrton Senna, que era uma pessoa excelente, muito boa e muito humana. Mas às vezes às vezes populações idealizam um fake news, uma pessoa que nem conhece, mas que vira um influenciador e fica famoso da noite para o dia, e você às vezes nem sabe exatamente quem é aquela pessoa, o que ela pensa, o que ela faz. Eu acho que isso talvez seja um comportamento instintivo, a necessidade de seguir um líder, de dar alguma coisa que te distraia, porque se você distrai, você não tem que pensar no seu dia a dia. Não sei. Aí Os povos do seu ídolo e heróis. eu acho que é uma discussão que não vai a lugar nenhum. Do ponto de vista psicológico, disse também que no momento em que o Brasil chorava um ídolo coletivamente, do ponto de vista individual, da psicologia individual, ali era uma situação em que, entre aspas, a pessoa estava liberada para chorar, então chorava através daquela situação As uma suas questão perdas. que pessoalmente ou não tinha podido ainda chorar, mas enfim, chora as perdas pessoais a propósito de uma perda coletiva que seria uma espécie de gatilho emocional, psicológico, para o indivíduo liberar a sua perda pessoal. Pode ser, não Nesse sei. caso, o sistema límbico estaria operando? Não sei te responder isso, Nádia. Eu não sei se o sistema límbico, porque o sistema límbico ele é muito automatismo. Eu acho que passa pelo fato, se um ídolo morre, o que que não pode acontecer comigo? Entendeu? É a ideia de você perder um ponto de referência, se sentir meio órfão daquilo que você. Quando você tem um ídolo, você para de se preocupar com o seu dia a dia. Seu dia a dia não é mais importante. Tem pessoas que passam a vida inteira seguindo um show da Madonna. Junta dinheiro, compra ingresso, vai. Aí ela vai não sei para onde. Ou segue o seu time de futebol. Você deixa de pensar nos seus problemas e você passa a focalizar tudo ali. E aí vem a frustração quando o seu time perde, você quer quebrar tudo, né? Mas eu não sei se isso é pelo sistema límbico, não. Eu acho que seria muito fácil a gente culpar ou relacionar com o sistema límbico. Eu acho que isso é imaturidade individual do próprio indivíduo. Desde aquele que cria ídolos, porque quando você cria um ídolo, você deixa de viver o seu dia a dia e passa a viver o dia a dia do seu ídolo. Você deixa a sua vida de lado, né? Passa o seu foco é aquele, né? Quem eu sigo vai não sei para onde eu vou também, né? Uhum. Você pode perder o emprego, mas não importa, tem que ir para onde vai, né? Eu não acho que seja pelos automatismos, não. Eu acho que aí é uma necessidade do espírito fugir do seu dia a dia, porque essa reencarnação não está agradando em nada, Uhum. Tá. entendeu? Aquele exemplo, o mecanismo do sistema límbico foi acionado ou é acionado quando um bebê começa a chorar e os outros choram em cadeia, A etc. cadeia. Esse é o mesmo mecanismo que faz com que as pessoas riam em um velório. O Freud fala nisso, né?
esse riso nervoso assim. E às vezes uma pessoa ri em um velório e as outras todas riem. Ou então uma pessoa ri quando uma outra cai e várias pessoas As pessoas. riem também. Isso é o sistema límbico? Isso é o sistema límbico. É quando você tem um comportamento, porque a outra pessoa teve, então você repete o comportamento. Contagiante. É a mesma coisa se você, às vezes, a pessoa está chorando por uma coisa que não tem muito a ver com você, mas quando você vê uma pessoa compulsivamente, você pode também chorar, porque se você fizer empatia com aquele sofrimento, então você quer sofrer junto com a Aham. pessoa, entendeu? Então, isso acontece também. Ninguém está chorando no velório, mas de repente um começa a chorar, aí várias pessoas começam a chorar. Entendeu? Isso sim, isso é um comportamento do sistema límbico. O pressuposto da deflagração desse processo é com a oxitocina, que agora eu vou colocar. Sim, eu ia falar alguma coisa? Não, não. Tá bom. Então, o pressuposto é esse. Agora, quando nós dormimos, o corpo, evidentemente, o corpo físico vai se recuperando dos desgastes do dia, etc. Então, durante o sono, pode funcionar esse mecanismo deflagrador da oxitocina quando o corpo fica, mas o espírito vai ao plano espiritual e encontra um afeto. A oxitocina está funcionando? Eu acho que não, porque aí no caso você está desmembrado, você está, né? Você está em desdobramento e é o espírito que está ali. Eu acho que para ele ativar, ele teria que estar mais próximo ao sistema orgânico dele. Uhum. Eu acho que não. Mas eu É, sensações. Você pode até ficar com a sensação boa de uma coisa boa que te aconteceu. Mas eu não sei te responder. Na verdade, eu estou te falando, é um achismo. Eu tenho a impressão que não, eu tenho a impressão que são situações diferentes. Eu tenho a impressão que para essas situações, que na realidade são um encadeamento de reações enzimáticas, né? Isso você tem que estar dentro do corpo para poder fazer essa regulação, tá? Vou Agora, levantar uma hipótese, Rosa. ah, Com muita audácia, vou levantar. Será que existe uma oxitocina espiritual própria para funcionar apenas no plano espiritual? Ou seja, uma. eu acho que é um processo muito material, porque para a gente pensar nisso a nível espiritual. Eu não tenho a menor ideia como é que funcionam as reações. Eu também não, por isso que eu disse que é uma Eu não hipótese. sei como é que funcionam as reações perispirituais. O que é importante com a ocitocina é que todos esses efeitos eles são muito rápidos, eles são muito transitórios, tá? A própria, por isso a ocitocina não tem como virar um remédio, que começaram a falar, olha, é a molécula do amor, vai ser tudo paz e amor, vai todo mundo fazer sprayzinho de ocitocina, e a indústria farmacêutica investiu muito nisso, mas não conseguiu, porque o efeito é rápido, ele não é duradouro, ele é de momento, né? Você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo e você dá um abraço, um afeto, um carinho. Então, aquilo ali tem a liberação da ocitocina e você vai se sentir bem com aquele abraço. Vai dizer, poxa, eu dei um abraço, me senti tão bem. Mas acabou o abraço, acabou a secreção de ocitocina, tá? Ela não Ah, se. é? Mesmo Acabou? porque mesmo quando você faz para estimular a lactação, aquilo é naquela amamentação, né? Tem mulher que agora eu acho que já nem se usa tanto, mas antigamente se usava muito. Você tem outras maneiras de liberar a ocitocina. É o carinho, é afeto, né? Eles falam para a mãe pegar o bebê, acariciar o bebê, deixar o bebê perto. Isso o amor entre a mãe e a criança também estimula a secreção de ocitocina.
A criança que acorda e chora e a mãe pensa, está com fome, né? Aquela ação, vou cuidar do meu bebê que está com fome, o amor que a mãe sente, isso já estimula a liberação. Então, são flashes de estímulo de liberação, mas não é um efeito que se mantenha, não. Uhum. Olha, a Leia Brown trouxe novamente aqui uma questão. Ela disse, voltando à questão do Ayrton Senna e tudo mais, ela diz, no caso dos Mamonas, seria pela sensação de perda? Comoção, na realidade, foi a sensação de perda de que jovens também morrem, né? Morrem em acidente. É muito pela sensação de perda do que aconteceu com eles, poderia acontecer com seus filhos, com seus netos, né? Então, assim, eu acho que é mais até por isso, pela sensação de perda. Você não vai mais assisti-los. Quem era seguidor deles sabe que você pode até ter um filme sobre eles, mas não são eles que estão no filme. É uma sensação de perda. Deixa eu ver aqui se nós temos mais alguma participação. Sim, pelo YouTube, a Ana Ferreira de Oliveira Nunes nos cumprimentou, mandou muitos coraçõezinhos azuis, prece e muitas flores. Obrigada, Ana Ferreira, agradecemos, retribuímos. O Hegel da Silveira, olá, Hegel, em Teutônia, Rio Grande do Sul. Continua conosco, muito bom. Na verdade, temos aqui o nosso Carlos, aqui o nosso editor visual, está dizendo que, no caso do Ayrton, porque o evento, toda aquela comoção, foi provocada pelo fato de ter sido transmitido ao vivo para todo o planeta aquele momento. Sim. Transmitido e repetido, e repetido, e repetido. Tocou mais os fãs do que aqueles que... Mas aí você acha que a cada vez que aquilo era repetido, armava-se, detonava-se o mecanismo do sistema límbico? límbico? Eu acho que não, Nádia. Eu acho que, assim, o sistema límbico é um processo imediato, entendeu? E era assim, ele era muito importante quando a gente tinha que ter um mecanismo de defesa. Ele era muito importante em dois momentos, na alimentação e na autoproteção, tá? Que a gente ainda tem alguns comportamentos instintivos nessa área. Por exemplo, comer mais do que precisa ainda é uma coisa muito antiga, quando você tinha uma caça e depois você podia ficar 2 dias sem conseguir caça nenhuma, né? Então, às vezes você ainda tem aquelas recordações que você tem que ter comida na geladeira. Se você não tiver, você pode passar fome, embora você more do lado do supermercado. Não é mais como era antigamente, que você tinha que caçar, né? Então, muitos desses comportamentos, compulsão alimentar, talvez isso ainda seja muito pelo sistema límbico que te estimulam a isso. Mas eu acho que, assim, uma coisa é os automatismos, né? Outra coisa é a comoção, quando você está dentro de uma situação e assiste um desastre, a sensação de perda, porque a gente não sabe lidar com a morte. Quando você está assistindo a morte, o que aconteceu com a Ayrton Senna foi o que o Carlos falou. Ele morreu ao vivo, né? Não era uma cena de filme que você desligava e depois acabou, só representou. Não. Eu acho que essas cenas mostram para o ser humano como a vida é tão é Frágil, tão é frágil. frágil, frágil, como somos frágeis. Mexe muito com a nossa onipotência, né? E é como você se mobiliza quando você tem um amigo que tem um câncer. É como se estivesse chegando pertinho de você. Poxa, enquanto era uma pessoa que você nem conhecia, você não se mobilizava, mas se está perto de você, aí você se mobiliza mais. Mas eu não acho que isso tem a ver com o sistema límbico, não. Mas, por exemplo, quando você disse
que o evento, nós estamos em cima do Ayrton Senna, mas também os Mamonas e outros casos, quando se repete a cena ou a própria dinâmica, o ato mesmo, cada vez que o indivíduo vê aquela repetição, arma-se o sistema límbico? Nádia, eu não conheço tanto assim, não sei se um neurologista talvez pudesse te responder. Eu tenho a impressão que não, porque são tudo reações instintivas, são de momento. Quando você repete uma situação, aquilo não é mais instintivo, entendeu? Se você me disser assim, no dia do acidente, muita gente chorou, porque outras choraram, porque viu o pessoal chorando, aí se emocionaram em casa também, isso foi sistema límbico. Agora, se isso se repete depois, não é mais uma coisa instantânea ou de momento, entendeu? E a pessoa, desculpe, termina, desculpe. Não, é só isso. Eu acho que são situações diferentes. Se você disser que no momento que houve o acidente, quem conseguiu perceber o que estava acontecendo, que ele não ia sobreviver, né? Então, assim, ou até a notícia da morte, e aí muita gente se emocionou, talvez até quem não se ligasse em corridas de automóvel, isso pode passar pelo sistema límbico, sim. Mas depois que passou o momento, né, o emergencial, aí não, aí mexe com as memórias de outras perdas, mexe com outros sentimentos. Não é mais uma coisa instintiva. O sistema límbico ele é instintivo. Agora, e no caso, Rosa, de pessoas que dizem assim: eu adoro esse filme, já vi esse filme 5 vezes, e toda vez que eu vejo esse filme, eu choro nessa cena. Isso é o sistema límbico? Não, isso é para você pegar essa cena e levar para o seu analista e tratar isso com o seu analista. Por que que essa cena está, de alguma maneira, te chocando? Não, isso não é Tá sistema bom. Olha, a Léa Brown está novamente aqui se comunicando conosco. Ela disse: minha filha assistiu aos 4 anos de idade os Mamonas em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e chorou muito aos 32 anos ao assistir o filme sobre eles. É a atuação do sistema límbico? Não, também não. É perda, é sensação de perda, É é, psicológico, então, né? é psicológico, não é instintivo, né? Eu acho que para ela foi uma perda e ela revive a perda, tá? Essa é a memorização que ela tem da sensação da perda, né? Que continua, porque eles não vão ressuscitar, então É. é a confirmação de que a perda foi real. Mas isso não passa pelo sistema límbico. Olha, eu acho que você vai dar essa mesma resposta para o Carlos, porque o Carlos disse assim: e hoje ainda temos, além de diversos eventos traumáticos nas transmissões, e a maioria se compadece e ainda filma triste. É, bom, se filma triste, para ele tudo bem. Se filma triste porque vai vender para ver quanto é que vai ganhar, quem que vai pagar mais, a Globo ou a Bandeirante que vai pagar mais pelo filme, aí é comércio. E depende muito, né? É, eu acho assim, nós somos humanos. Eu acho que quando você assiste, né, uma cena que te choca, é natural que você se emocione com aquela, mas você não vai ter a sensação de que você está correndo um perigo, que é o que passa muito pelo sistema límbico, que você tem que se proteger ou proteger a sua família, entendeu? Eu acho que não passa muito por automatismos, não, é mais por sensação mesmo de perda. E muitas vezes, quando a gente vê um assalto, por exemplo, no seu caminho de casa, a prevenção. Você precisa da prevenção. Então, você precisa se assustar para ver se você pode evitar aquele caminho ou não. Eu acho que existem muitos sistemas
de reação do organismo. O sistema límbico ele é muito específico para atos instintivos, né? Se você vê um assalto e você sai correndo, e depois que você sai correndo, você diz, meu Deus, eu podia ter ajudado, e de repente a pessoa podia estar precisando de alguma ajuda, a pessoa que caiu, mas o teu instintivo, né, o teu comportamento é sair daquela cena, nem sem se preocupar se alguém ia precisar de você. Isso é do sistema límbico, né? É a fuga, né? É a defesa. Antes eu, e depois se você se não escutar mais nenhum tiro, né? Então é quando você está numa situação que você sabe que se você ajudar aquela pessoa, você talvez leve um tiro, tem que ser um espírito já muito evoluído para vencer o sistema límbico, que é instintivo, ir lá e tentar socorrer a pessoa, né? Porque o sistema límbico dele vai mandar ele correr na direção oposta. Mas se ele já tem um neocórtex bem desenvolvido, ele vai dizer: não, mas eu posso ajudar, e se eu puxar para cá, talvez ele saia na área de risco de levar um tiro, entendeu? Então, Rosa, foi o neocórtex de um rapaz generoso que estava dentro de um ônibus e que saiu do ônibus para salvar uma criança e a mãe da criança que estavam num carro que estava sendo levado pela correnteza. Aí Aquilo foi. foi o neocórtex. Sim, porque ele racionalizou. Ele disse isso. Ele disse, quando ele foi sair, ele falou, mas eu posso Posso morrer. posso me desequilibrar e cair. Mas aí eu acho que o neocórtex falou mais alto, mas eu posso salvar, eu posso ajudar, né? Então, eu acho que aí já ele conseguiu vencer a barreira do vou me proteger, eu tenho que me autoproteger para não morrer. Ele venceu essa barreira e continuou. Ele sabia que estava correndo risco, mas foi. Que é um caso extraordinário, né, de humanidade, né? Isso. É a grandeza do ser humano. Naquele momento, toda a humanidade se levantou, uma grandiosidade mesmo do espírito humano. Uhum. Achei uma beleza aquilo, uma beleza. Falar em beleza, nós não temos aqui mais, temos a palestra, que foi ótima, mas nós não temos aqui, deixe-me ver, não temos mais nenhuma participação. O Carlos aqui disse, agora com o jornalismo participativo, as pessoas filmam e não ganham nada. Esse é o Carlos. Então, tá, olha, não temos mais nenhuma pergunta, só a Leia Brown que falou conosco por aqui, e o nosso Hegel lá de Teutônia, etc. Então, Rosa, Rita Martins, o ICEB continua muito agradecido a você Eu pela agradeço. palestra, naturalmente, pelas palestras ao longo de tantos anos, e particularmente também agora com a sua magnífica, muito grata colaboração como vice-presidente do ICEB. Que Deus te abençoe, te ilumine, nossa vice-presidente, nossa irmã querida. Muito obrigada, Rosa. Obrigada, Nádia. Eu que agradeço pelo carinho. Então, vamos juntos agradecer, mestre querido, pela bênção dos momentos que vivemos, juntos, patrocinados pelo teu amor, porque abençoaste, mestre, o nosso desejo de estudar, de aprender e de nos desenvolvermos como é, na verdade, o projeto de Deus para cada um de nós. Nós te rogamos ainda, estendas ainda mais bênçãos por sobre nossa querida Rosa Rita Martins, por sobre seus projetos no bem, sua vida, enfim, sua mente e seu coração. Abençoa-nos a todos, mestre, que estivemos aqui juntos em teu nome, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, felizes porque certamente tu agora multiplicas as bênçãos por sobre nossos mentores,
e todos nós que em ambos os planos de existência não só estivemos aqui juntos, mas trabalhamos em benefício do nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Fica conosco, mestre, abençoa nossos esforços, nossos projetos e guarda-nos sob tua paz e tua luz, hoje e sempre. Que assim seja.